Que alegria sabermos que o nosso Rei veio, Ele se sacrificou em nosso lugar, derramou seu sangue, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e um dia voltará com grande glória. Isso enche o nosso coração de alegria, sabermos que um dia poderemos estar para sempre com o Senhor. Estamos tendo sempre um tema prático no nosso culto e queremos dar uma atenção às donas de casa hoje. Convido que você abra a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 5. Timóteo 5:14. Falando das viúvas mais jovens, Paulo diz: quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. E ainda Tito, capítulo 2. Tito 2, versículos 3 a 5. Enquanto vocês abrem, nós temos um site que é muito bom, com vários artigos bons. Esse estudo está baseado em um deles, que chama mulherespiedosas.com.br. Você encontra muito material valioso para a sua vida prática, especialmente você, mulher. Tito 2, 3 a 5. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Dentre várias características aqui citadas que compõem a missão da mulher, talvez a menos popular hoje em dia é a mulher como dona de casa. O mundo vê isso como algo desprezível, não vê isso com bons olhos. E isso se deve ao feminismo, que já há um bom tempo se infiltrou em nossa sociedade e hoje domina. Então é visto como algo desonroso que a mulher fique em casa. Mas aos olhos de Deus, daquele que criou todas as coisas, daquele que criou a mulher, daquele que criou o homem, daquele que criou a família, é uma nobre missão. É uma nobre missão a mulher ser dona de casa, a mulher ser a rainha do lar, ela ser a governanta, aquela que pensa no cuidado da família. E nesse contexto, hoje em dia, o primeiro ponto nosso é que nós temos tido um foco errado na instrução das jovens. Hoje em dia, é raro nós termos o que esse versículo diz, que as mães, ou as mulheres mais velhas, mais experimentadas, ensinem as mais jovens a serem boas donas de casa. Nós não temos muitas mães conscientemente engajadas em instruir as suas filhas para que sejam boas donas de casa. É bom que a mulher trabalhe fora? Pergunta.
Nós não acreditamos que isso seja um problema. Eu creio que é algo que cada família, cada casal tem que conversar por si. Mas é verdade que hoje em dia nós temos um enfoque exagerado na carreira profissional da mulher, e essa visão da mulher como provedora ali da família, como servidora, como auxiliadora, como aquela que pensa no cuidado da casa, tem se perdido. E a autora deste artigo aqui, que diz que foi uma pena na vida dela que a mãe dela não lhe ensinou essas questões práticas, como dona de casa, ela diz: quando mãe e filha entendem o chamado de Deus para a mulher casada de dedicar-se ao lar, a caminhada de ambas juntas será mais proveitosa e abençoadora. A mãe intencionalmente ensinará a filha serviços domésticos, com os quais ela lidará com frequência ao se casar. A filha aproveitará os ensinos, certa de que um dia eles serão muito úteis. Não há nada melhor do que aprender com alguém que está com você todos os dias e te ensinará com doçura, sabendo que isto faz parte da sua missão de instruir a sua filha. Mas existem desafios nesse contexto todo. Se uma mulher decide se dedicar à família, desafios virão. E o primeiro deles é com relação à motivação. O que motiva uma mulher a ir trabalhar fora, ou o que motiva uma mulher a ficar em casa? E essa decisão que uma mulher toma, em conjunto com o seu marido, ela deve ter por motivação a agradar a Deus. É algo que às vezes você fala: eu quero me preocupar com os meus filhos. Na mão de quem eu estou entregando os meus filhos? A Tabea conta, tem médicos que trabalham tanto, mas tanto, médicas também, que elas mal veem os seus filhos. Quando elas chegam à noite em casa, os filhos já estão dormindo. Quando elas saem para trabalhar, de manhã os filhos também já estão dormindo. E com quem eles estão crescendo é a pergunta. Qual será o futuro deles com a criação que eles estão tendo? Então a missão da mulher, ela entende que ela quer agradar a Deus, ela quer cuidar da sua família. E isso tem uma grande dignidade. Existe um grande significado nas tarefas do dia a dia e nas pequenas tarefas, seja lavar uma louça, seja limpar um chão. Quando você vê dessa perspectiva, eu quero obedecer, eu quero temer, eu quero amar o meu Senhor. E novamente aqui, um outro desafio é que vem a ideologia feminista e vai falar para a mulher, e inculcar na cabeça dela de que ela fica ociosa quando ela fica em casa. E é verdade que as donas de casa sabem que não é assim. A dona de casa não tem tempo de respirar, muitas vezes. Ela normalmente trabalha mais do que o marido que está fora. Mas é essa ideia que tentam inculcar na cabeça da dona de casa, que ela é inútil, que ela é indigna, que ela é ociosa. Como se a realização de uma mulher fosse estar longe do seu lar. Como se a realização de uma mulher fosse estar longe da sua família. E nós sabemos que não é essa a realidade. Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, esse enfoque demasiado na carreira fora de casa, a carreira fora de casa é algo bom, mas o enfoque excessivo, aconteceu o seguinte lá. Em geral, o que se percebe, e as feministas vão alegar: nossa, mas as mulheres ainda ganham menos, as mulheres ainda são minoria nos grandes postos de poder na sociedade. E essa é uma mentira muito grande hoje em dia, porque as mulheres estão ganhando mais do que os homens.
E existem muito mais mulheres no mercado de trabalho do que homens. Mas o que acontece é que a mulher ela estuda muito, ela entra numa grande empresa, ela trabalha muito bem, e isso ocupa o dia inteiro dela, mas ela chega lá nos seus 30 anos e ela começa a perceber que a vida dela está passando. E que ela precisa de algo que a preencha, e parece que o serviço não traz isso. E então, por uma questão de escolha, elas saem do serviço para ter filhos, porque elas querem ter uma família, querem criar filhos, querem investir em pessoas, e isso traz um preenchimento para elas. Nós precisamos voltar à cosmovisão bíblica, o propósito de Deus com o casamento, com os filhos, com a família. Essa visão de que a mulher é oprimida, embora historicamente a mulher tenha conquistado direitos importantes e valiosos, que realmente foram necessários, mas não existe nenhum documento antigo que dê tanto valor para a mulher, tanta dignidade, do que a palavra de Deus. Quando você vê o quadro de família que é pintado, o homem deve ser como Cristo. Como Cristo se sacrificou pela igreja, o homem deve se sacrificar por sua mulher. O homem não é o opressor. O homem é aquele que ama, é aquele que cuida, é aquele que provê da sua mulher, que ama e entrega a sua vida por ela. É nesse contexto que a mulher exerce o seu cuidado no lar. E a mulher então está sujeita ao marido, como a igreja está sujeita a Cristo. Entrando num viés mais prático, um outro desafio são as dificuldades com atividades específicas. Então, limpar, organizar, lavar, cozinhar, educar os filhos, tudo isso ao mesmo tempo. Como é possível? E é importante a mulher entender que essas coisas não são um fim em si mesmas. Porque se você entender elas como um fim em si mesmas, não vão preencher. Mas elas têm um propósito maior. Como a mulher virtuosa em Provérbios 31, que cuidava com maestria da sua família e ainda tinha tempo para cuidar de outras pessoas fora do lar, de ajudar o próximo. Mas talvez você fale, nossa, parece um pouco distante da minha realidade, o que a mulher virtuosa fazia em Provérbios 31. Como deixar as roupas cheirosas, macias e sem manchas? Qual produto usar para cada tipo de superfície? Como cozinhar diariamente se eu não sei fritar no ovo? Como conciliar as tarefas do lar e as atividades dos filhos? E nós temos algumas dicas práticas para finalizarmos. Quando você vai fazer um curso, você busca as melhores instituições daquela área. Você quer os profissionais top daquela área. E se você quer ser uma boa dona de casa, não é diferente. Você pode ir para as donas de casa mais experimentadas da igreja. Você pode começar por sua mãe, se ela é uma delas. Talvez existe isso, que as mulheres têm atividades que elas gostam mais e menos. Às vezes passar roupa não é tão querida essa atividade. Mas você pode ir para uma que saiba fazer isso muito bem. Então existem várias senhoras na igreja que podem fazer isso. Então tanto é responsabilidade das senhoras ensinarem as mais jovens, como das mais jovens irem atrás do ensino, para que elas se preparem para o futuro, para que sejam boas donas de casa, para que atendam bem o seu marido, para que atendam bem os seus filhos. Você pode pegar receitas. A autora do artigo diz que a sogra dela lavava muito bem roupas, então ela foi lá na casa da sogra pegar dicas. Olha só que humildade, ir na casa da sogra pegar dicas de como lavar a roupa.
Talvez você tenha o privilégio de ter uma diarista, alguém que vai uma vez por semana na sua casa. Você pode também aprender algumas coisas com ela, para que você tenha o domínio de tudo o que é necessário no seu lar. O provérbio diz que a mulher virtuosa está atenta ao andamento da casa e ela não come o pão da preguiça. Você pode adotar estratégias para organizar o tempo, estabelecer prioridades, como a agenda de uma mãe, a agenda de uma dona de casa é cheia, ela pode estabelecer prioridades. É importante que a mãe ensine a importância da organização aos filhos. Ensine-os em como priorizar atividades, em como organizar o tempo, guardar brinquedos, ajudar em casa conforme a idade. Isso é algo muito importante que hoje em dia está sendo perdido. A autora do nosso artigo diz: você estará forjando futuras esposas e donas de casa dedicadas e bons maridos que sabem viver a vida comum no lar. É importante que o marido participe disso também. Para terminar, nós temos uma citação de William Tempkins, um puritano, que disse que existe uma diferença entre pregar a palavra de Deus e lavar uma louça. Mas quanto a agradar a Deus, não há diferença nenhuma em absoluto. Muito interessante isso, você analisar cada atividade, por menor que seja, como um instrumento de adoração a Deus. Que nós tenhamos mulheres de acordo com a vontade de Deus, que se preocupam em ensinar as suas filhas a serem boas donas de casa, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Que tenhamos jovens que se interessem por isso já desde cedo, para que nós tenhamos famílias fortes. Sempre por trás de um grande homem, ou ao lado de um grande homem, existe uma grande mulher. E nós precisamos de mulheres assim, no centro da vontade de Deus, e que sejam preocupadas com o andamento do seu lar. Senhor Deus, obrigado pela vida das mulheres da nossa igreja, e eu oro que isso seja realidade. Que a Tua palavra seja observada, que haja essa preocupação com o andamento do lar. Que tenhamos famílias fortes centradas na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.